Boa noite. Boa noite. Enterradas as vítimas do acidente entre ônibus e carreta no interior do estado. Alckmin vai pedir para Dilma recursos financeiros para combater a crise hídrica. Troca de farpas. Em vídeo, Aécio acusa o PT de infâmia. E Lula diz que Aécio falava o tempo inteiro que queria acabar com o PT. Procurador-Geral da República afirma que caso Pisolato cria precedente perigoso. E um desfile de moda diferente. As modelos são pacientes que enfrentam o câncer. Tragédia em Ibitinga. 10 vítimas do acidente entre um ônibus e uma carreta são enterradas em Borborema. 8 feridos permanecem internados. 3 estão em estado grave. Os corpos foram velados em uma cerimônia coletiva no ginásio municipal de Borborema, onde moravam as vítimas. Mais de 1.000 pessoas compareceram. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, em Ibitinga, no interior do estado. Segundo a polícia rodoviária, o motorista da carreta perdeu o controle da direção, atravessou a pista e bateu de frente com o ônibus. A carreta que transportava óleo vegetal pegou fogo. O coletivo trazia alunos e professores da Escola Estadual Dom Gastão Liberal Pinto, em Borborema, que voltavam de uma excursão em São Paulo. A polícia investiga as causas do acidente e afirma que os sobreviventes começarão a ser ouvidos nos próximos dias. O corpo da 11ª vítima, a professora Rosineide Montera, foi enterrado em Itápolis, também no interior de São Paulo. Ministério Público de Goiás muda a tipificação dos crimes cometidos por Carlos Eduardo Sandfeld Nunes, o Cadu, assassino, confesso, do cartunista Glauco. O acusado está preso em Goiânia por um outro crime e aguarda julgamento. Cadu responderá pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte após o falecimento do agente penitenciário Marcos Vinícius Lemes da Badia. Antes, enquanto a vítima se recuperava no hospital, a acusação era de tentativa de latrocínio. Cadu já respondeu pelo assassinato do cartunista Glauco e seu filho Raoni Vilas Boas em 2010. Na época, ele foi considerado inimputável pela justiça, ou seja, incapaz de perceber a gravidade de seus atos. Sem-teto voltam a invadir a área na zona sul de São Paulo, que foi alvo de reintegração de posse. Segundo a prefeitura, que é dona do terreno, a área é de proteção ambiental e diversas famílias já foram retiradas do local desde 2008. A região também é considerada de alto risco para desabamentos. Ontem, cerca de 400 famílias foram retiradas do terreno. A reintegração, determinada pela Justiça e cumprida pela Polícia Militar, foi marcada por confronto entre invasores e PMs. Incêndio em Cortiço deixa 2 mortos e 3 feridos no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. O incêndio teve início no começo da manhã. Os bombeiros ainda apuram o que teria causado o fogo, mas o mais provável é que as chamas tenham sido provocadas por um curto-circuito na parte elétrica do imóvel. O fogo foi controlado após as 9h30 da manhã. Um dos feridos foi levado para um pronto-socorro na Zona Leste. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, já tinha caído perto. Então quer dizer que o incêndio deve ter demorado um pouco para o acionamento do bombeiro, deve ter demorado um pouquinho. E são pés direito altos das residências e aí o pessoal faz o quê? Faz uma escada de madeira, faz outro piso de madeira, mais uma escada e outro piso de madeira. Quer dizer, num pavimento moram 3 famílias, uma em cima da outra. Na realidade, o que a gente pode falar, isso aí é um labirinto de horrores, porque você não tem caminhos, é um labirinto aí dentro. Governo de São Paulo sanciona a lei que proíbe a criação e manutenção de animais para a extração da pele. Ao lado da Argentina, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores do mundo. A lei visa preservar animais como chinchilas, coelhos e esquilos. Cada pele de chinchila custa em média $60. Para se fabricar um casaco até a altura do joelho, são usados cerca de 200 animais. No mundo, o Brasil é o maior produtor de pele de chinchila e o segundo maior exportador, perdendo apenas para a Argentina. A China é o maior consumidor das peles que saem do Brasil.
Com a lei sancionada e divulgada no Diário Oficial, o criador pode pagar R$10 mil por animal como penalidade. E em caso de reincidência, a multa pode chegar aos R$20 mil. O projeto é do deputado estadual Feliciano Filho, do PEN, Partido Ecológico Nacional, que defende a aprovação desta lei desde 2011. Ele explica que ela deve evitar os maus tratos aos animais. O que os criadores, então, o que eles devem fazer? Bom, eles devem cessar as atividades imediatamente ou eles podem também criar para pet, para venda desses animais, mas apenas para utilização como pet. É a única coisa que eles devem fazer. A Associação Brasileira de Criadores de Chinchilas informa que a lei não atinge 95% das famílias produtoras de São Paulo, pois elas consomem a carne e vendem a pele para o exterior. Para o autor do projeto, a expectativa é que a lei seja adotada por outros estados. Tudo que acontece no estado de São Paulo, que ele é a caixa ressonância do Brasil, acontecerá também em outros estados. Então, a tendência é banir isso do nosso país. Ministério Público entra com ação na Justiça pedindo a redução de captação de água do sistema Alto Tietê. Segundo a promotoria, a Sabesp retirou mais água que o permitido do reservatório, o que teria contribuído para o esgotamento dos reservatórios desse sistema, assim como o sistema Cantareira, que tem registrado baixas consecutivas de nível. O Alto Tietê chegou a apenas 7,2% de sua capacidade. O Alto Tietê é o segundo maior sistema de abastecimento de água do estado, formado por 5 reservatórios localizados entre os municípios de Suzano e Salesópolis. Em nota, a Sabesp informou que, no caso da retirada de água da represa, a companhia cumpre o que determinam os órgãos reguladores, que são a Agência Nacional de Águas, ligada ao Governo Federal, e o Departamento de Águas e Energia Elétrica. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou hoje que vai pedir ao governo federal recursos financeiros e a isenção de impostos para enfrentar a atual crise de desabastecimento de água no estado. Alckmin defendeu a necessidade de isentar do PIS e da COFINS as empresas de saneamento básico, além de uma parceria com o governo federal. Essa união seria para fazer as obras de interligação do Rio Jaguari, da Bacia do Paraíba do Sul, com a represa do Atibainha, do sistema Cantareira. E todo o estado de São Paulo sofre com a seca. A cidade de Ibitinga registrou o ar mais seco do Brasil, com umidade relativa do ar de apenas 9%, o equivalente a clima de deserto. E olha, o ar também está seco aqui na capital paulista, mas esse quadro não deve persistir, pois uma frente fria vem vindo do sul e pode trazer chuva nos próximos dias. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciano Magalhães. Áreas de instabilidade se espalham pelo centro-sul do Brasil nesta quinta-feira. Elas provocam chuva a qualquer hora, desde o Distrito Federal até o Rio Grande do Sul, onde pode haver temporais. Porém, o tempo fica firme, sem chuva, na faixa que vai desde o litoral de Santa Catarina e do Paraná, passando por São Paulo até o sul do Rio de Janeiro. A quinta também vai ser de sol e calor, desde o norte do Maranhão até o norte da Bahia. Nas demais áreas, sol com pancadas de chuva, máximas de 31 graus em Curitiba e também em Fortaleza. Em São Paulo, o predomínio ainda é de tempo firme, mas a umidade aumenta e provoca pancadas de chuva até o início da noite em várias áreas do estado, inclusive no Vale do Paraíba. Já no centro-sul e na faixa leste, o tempo continua firme. No centro-oeste, a máxima pode chegar aos 36 graus em Votuporanga. No norte paulista, máxima de 33 em Franca e também em Barretos. E no litoral, a máxima sobe para os 33 graus. Amanhã na capital, dia de sol com máxima de 32. Na sexta podem ocorrer pancadas de chuva à tarde, calorão de 33 graus. E no sábado o sol aparece, mas podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 30 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Pacientes com câncer participam de desfile e mostram superação em São Paulo. O evento marca o fim do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância de exames preventivos para o câncer de mama e de colo de útero.
poderia ser o backstage de uma semana de moda. Maquiagem, cabelo, acessórios, corre-corre com o figurino. O clima é de gala. Estamos no Instituto do Câncer de São Paulo. As 30 modelos são pacientes que enfrentaram e venceram a fase mais crítica da doença. Fiz 16 sessões de quimioterapia, fiz 25 radioterapia e tô aqui, formosa, maravilhosa. O evento é para divulgar a importância do diagnóstico precoce de câncer de mama, que no Brasil responde por 22% dos novos casos de tumores por ano. Resgatar a autoestima é dureza, mas totalmente possível. A doença não tem nada a ver, ela não é totalmente contraditória com a beleza, com o glamour, com a feminilidade. Elas não perdem isso. Elas têm que alimentar essa autoestima, porque a gente sabe que isso também faz parte do tratamento, ajuda muito. Roseli teve 2 baques. Primeiro, descobriu um linfoma não Hodgkin. Depois, o quadro evoluiu para uma leucemia. Lutou e venceu a doença. Tudo a princípio abala, porque eu sou extremamente vaidosa, ficar careca é chato, é desagradável, a gente fica com vergonha das pessoas, achando que todo mundo vai olhar a gente de uma maneira diferente, e não é. Efeitos colaterais todas aqui tiveram. A perda de cabelos é o mais comum. Foi assim com Silvana, que tem câncer de mama. Ela perdeu as madeixas, mas não o otimismo. Cabelo nasce de novo, que não nasce somos nós, né? Nós, se cair, não levamos. E depois de tantos preparativos, chegou o momento dessas guerreiras brilharem na passarela. O desfile também marca o encerramento do Outubro Rosa, o mês de conscientização e combate ao câncer de mama. As roupas foram feitas sob medida por alunos da Faculdade de Moda Santa Marcelina. Lenços e adereços ficaram por conta do estilista Alexandre Ercovitch. A experiência de virar top model por um dia valeu a pena, mas belo mesmo é esse poder de superação. Câncer não é fim de linha. Câncer, para muitas pessoas, é o começo de uma nova vida. Eu jamais vou perder a esperança, porque eu amo viver. Exemplo de superação. E o diretor de abastecimento da Petrobras, José Carlos Consenza, que substituiu Paulo Roberto Costa na Petrobras, prestou depoimento hoje à CPI mista que investiga negócios da estatal. José Carlos Cosenza afirmou desconhecer esquema de corrupção na estatal ou formação de cartel. Em depoimento, seu antecessor disse que havia um esquema de propina de 3% do valor dos contratos, percentual que era destinado, em parte, para atender ao PT, PMDB e PP. Não, absolutamente. Não tive informações sobre isso nunca. Eu sou diretor da área de abastecimento, então meu trabalho é conduzir o suprimento do país como um todo. Dentro do abastecimento, esse conceito eu nunca ouvi falar. De cartel de empresa. Ele afirmou ainda não conhecer pessoalmente o doleiro Alberto Youssef, mas admitiu ter mantido contato com Paulo Roberto Costa depois de sua saída da empresa, em 2012. E o doleiro Alberto Youssef teve alta hoje e voltou para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele estava internado desde sábado e foi levado para a instituição de saúde após ter uma súbita queda de pressão. A alta foi dada pela manhã e logo o doleiro foi transferido para a cela onde está detido desde março. Youssef é acusado de chefiar um esquema de desvio e lavagem de dinheiro de mais de 10 bilhões de reais que envolve empresários e políticos. Ele fechou um acordo de delação premiada e prometeu contar à justiça tudo o que sabe em troca de uma redução na pena. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou hoje que a decisão da Justiça da Itália de negar pedido de extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, é uma derrota para o judiciário brasileiro. A Corte de Apelação de Bolonha aceitou o argumento da defesa de que as condições das prisões brasileiras não oferecem garantia aos direitos humanos.
Pisolato foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão no julgamento do mensalão petista. Pisolato, que tem cidadania italiana, havia fugido do Brasil no fim de 2013. Ele foi libertado ontem. Janot afirmou que a recusa da extradição de Pisolato pode abrir um precedente muito perigoso para o Brasil de não conseguir mais extraditar ninguém da comunidade europeia. Segundo Janot, o Brasil vai recorrer da decisão. Ex-presidente Lula afirma em vídeo publicado nas redes sociais que tom de agressão em campanha contra o PT foi inédito. Se você olhar como petista, você percebe que houve uma campanha de agressão ao PT, como em nenhum momento da história houve. Ou seja, uma coisa muito dura contra o PT, a ponto do Aécio ficar dizendo o tempo inteiro que é preciso acabar com o PT, que é preciso tirar o PT. Ou seja, então você fica mais nervoso. O ex-candidato do PSDB, Aécio Neves, também publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que a campanha do PT usou infâmia e mentira. Nós temos que nos lembrar que disputamos uma eleição desigual, com o outro lado usando como nunca a máquina pública, a infâmia, a mentira contra nós. Mas aconteceu, e é isso que a gente não pode esquecer, uma outra coisa extraordinária, que foi o Brasil acordando, as pessoas indo para as ruas querendo voltar a ser protagonistas da construção do seu próprio destino. Já o vídeo publicado pela ex-candidata do PSB, Marina Silva, também critica o tom da campanha eleitoral e diz que o Brasil está dividido. Apesar de todos os nossos esforços, o discurso de desconstrução e intolerância, cultivado nos longos anos de polarização política, dominou a campanha. O Brasil está dividido. E a principal obrigação das lideranças, tanto dos vencedores quanto dos derrotados nas urnas, é reencontrar novos caminhos para a união e o entendimento em torno de uma agenda estratégica para os reais interesses do país, acima de nossas diferenças e com base em programas. Câmara dos Vereadores de São Paulo retoma os trabalhos após recesso do Dia do Funcionário Público. A casa deve determinar entre hoje e amanhã como investigará o esquema de extorsão na CPI dos alvarás, denunciado pelo programa Fantástico da TV Globo. A Câmara Municipal possui uma comissão de sindicância que deve investigar a conduta dos funcionários da CPI, Antônio Pedassi, exonerado ontem, e Roberto Torres, ambos flagrados cobrando propina de um comerciante. Segundo a reportagem, os dois apontaram irregularidades em um bar e indicaram ao dono do estabelecimento duas pessoas que cobravam 13 e 15 mil reais para evitar que o nome da casa fosse incluído no relatório da CPI. O documento de vistoria apresentado pelos servidores se parece com o utilizado por fiscais da prefeitura. Tem o timbre da Câmara e convoca o comerciante a comparecer na sala 315. Lá funciona o gabinete do vereador Adilson Amadeu, do PTB. Foi Amadeu quem solicitou à Secretaria Municipal de Licenciamento, órgão da Prefeitura, que emprestasse seu funcionário, Roberto Torres, que aparece nas imagens, para trabalhar na CPI dos alvarás. Ontem, o vereador Eduardo Tuma, do PSDB, também citado pela reportagem, negou o envolvimento com o esquema de corrupção e pediu para ser investigado pela Corregedoria da Câmara. O vereador Adilson Amadeu negou o envolvimento com o esquema e disse que o engenheiro Roberto Torres se ofereceu para trabalhar na CPI porque tinha experiência na área e por isso foi chamado. O líder da bancada do PTB na Câmara Municipal, Paulo Frange, também negou participação e disse que já fez um boletim de ocorrência sobre o uso indevido da sala do partido. Primeiro-ministro da Espanha volta a pedir desculpas pelo escândalo de corrupção envolvendo membros de seu partido. Mariano Rajoy já havia comparecido ao Senado e hoje foi ao parlamento. Ele decidiu pedir perdão depois de um ex-secretário-geral de sua legenda, o Partido Popular, prestar depoimento judicial por um suposto Caixa 2. Além disso, mais de 50 políticos foram presos essa semana em uma grande operação contra a corrupção que revelou cobrança de propina em contratos públicos. O primeiro-ministro pediu desculpas por ter apoiado os acusados. Ele sustenta que os crimes foram decorrentes da cobiça pessoal dos ocupantes de cargos públicos e não das organizações às quais pertencem.
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, minimiza a derrubada de decreto presidencial que criou os Conselhos Populares. Em votação na noite de ontem, que durou cerca de 3 horas, a Câmara dos Deputados tomou a decisão com o apoio de partidos aliados. Desde maio, quando foi publicado, o decreto vinha gerando polêmica. Para o governo, os conselhos populares têm o objetivo de garantir a participação direta da sociedade civil nas decisões do governo. Já para deputados e senadores, o decreto tira poderes do Congresso. Agora, a decisão da Câmara terá que passar pelo Senado. No Dia Nacional do Livro, 2 iniciativas em São Paulo promovem a leitura por meio da solidariedade. Na zona norte da cidade, passageiros de ônibus receberam livros clássicos da literatura brasileira. Já na região central, alunos e professores de uma faculdade fizeram uma caminhada com distribuição gratuita de livros. A distribuição de livros no terminal Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, provocou uma certa disputa entre os passageiros. Nada que a pequena Raab não conseguisse superar. Ela ganhou 9 livros e ficou muito empolgada. Eu gosto muito de ler contos, quadrinhos. A iniciativa da SP Trans e da Secretaria Municipal da Cultura arrecadou 3.000 títulos. Rubens aproveitou para pegar livros clássicos da literatura brasileira. Aos 65 anos, vai prestar o Enem. Engenharia mecatrônica. Pretendo fazer. É minha área, a mecânica. Quase ao mesmo tempo, no centro de São Paulo, alunos da Fundação Escola de Sociologia e Política também começaram a distribuir livros que arrecadaram para o projeto Literatura Espalhada, que já acontece há 7 anos. Hoje, as grades da faculdade serviram de vitrine para quem passava. São livros que eu li há muitos anos atrás, então eu doei, mas são livros de uma leitura ótima, uma leitura que você pode, qualquer tempo, você fazer a releitura, né? A parte mais importante desse dia é quando os alunos e professores saem em uma verdadeira passeata pelas ruas do centro da cidade, distribuindo livros. Livros para quem quiser pegar. Tem livro para empresário. Não dá para ficar na estante. É um amigo que tem que ser abraçado todo dia. Não deixa ele dormindo, não. A turista italiana ganhou alguns exemplares. E eles me falaram de José de Alencar porque eu queria ler algo como um clássico brasileiro que é como básico para a cultura, não? Mas o que mais emocionou os alunos foi encontrar pessoas que eles nem imaginavam que valorizassem tanto a leitura. Eu quando acabo de comer, sabe o que eu faço? Eu deito durmo. Aqui não, aqui já não durmo. E quando que não acabar ele, eu não quero. O que os alunos estão aprendendo com essa experiência? O que eles aprendem é que eles não são leitores mais qualificados do que os outros. Quando eles encontram as pessoas na rua, pessoas simples, pessoas singelas, eles compreendem que faz parte da vida deles também uma história literária. Eu, por exemplo, estou aprendendo muito com isso porque eu chego no futuro leitor e ele me fala de vários autores, pergunta para mim se eu tenho Monteiro Lobato, se eu tenho isso, então, quer dizer, eu fico surpresa dele saber o nome dos autores e já ter lido vários outros livros. Para quem recebe o livro é mais que um presente. Muitas vezes, só a dedicatória pode fazer alguém ganhar o dia. Ouça sempre seu coração, ele é seu melhor guia. Um grande beijo. Lindo, né? Justiça de São Paulo proíbe o uso de balas de borracha em protestos no estado. A decisão é provisória e o governo paulista deve recorrer. Na decisão, o juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 10ª Vara da Fazenda Pública da capital, afirma que nas manifestações do ano passado, o que se viu foi uma absoluta e total falta de preparo da Polícia Militar, agindo com um demasiado grau de violência direcionada não apenas contra os manifestantes, mas também contra quem estava no local, apenas assistindo ou trabalhando, caso dos profissionais de imprensa. Uma dessas vítimas foi o fotógrafo Sérgio Silva, que perdeu a visão do olho esquerdo na manifestação do dia 13 de junho de 2013. Do momento que houve o disparo da bala de borracha, o que você lembra? Como foi esse momento frente a frente com a polícia? Bom, eu, como repórter fotográfico, estava trabalhando, cobrindo o ato do 13 de junho. E no momento em que eu sou atingido, até mesmo minutos antes, a polícia já iniciou um ataque lançando diversas bombas de gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral
e o disparo com a arma de bala de borracha. E esses disparos eram realizados em todas as direções, não só diretamente contra a imprensa, mas sim contra todos os cidadãos que ali passavam pelo ato ou até mesmo que participavam. Agora, nesta decisão provisória, a Polícia Militar de São Paulo está proibida de usar armas de fogo ou com balas de borracha em protestos, a partir de um plano ainda a ser elaborado pelo governo estadual. A ação, encabeçada pela Defensoria Pública de São Paulo, pede o equilíbrio entre os direitos de reunião entre as pessoas e do poder público de garantir a ordem. São 8 pastas como esta, com relatos do uso desproporcional da força policial em manifestações. A polícia ela não deve intervir diante de violências pontuais que aconteçam na manifestação para dissolver toda a manifestação. Ela deve intervir pontualmente nos focos de violência para conter pessoas que usam da multidão para cometer atos ilícitos, cometer outras violências. O governo paulista terá 30 dias a partir da publicação da liminar no Diário Oficial, o que ainda não ocorreu, para apresentar um plano de atuação da Polícia Militar em manifestações. Em caso de descumprimento, a multa prevista é de R$100 mil por dia. Para Sérgio, que agora vive com uma prótese no olho esquerdo e à espera de uma indenização do Estado, mesmo com uma decisão provisória, já há avanço sobre o tema. A gente pede que as pessoas tenham sim o seu livre direito de se manifestar e que a polícia respeite e dê segurança para elas. O Banco Central americano anuncia o fim do programa de estímulo monetário através da compra de títulos. A decisão do Federal Reserve, o Banco Central americano, marca o fim de um esforço de 6 anos para combater a recessão. O comitê demonstrou confiança na recuperação econômica do país e destacou o fortalecimento do mercado de trabalho. No auge da crise, o programa chegou a injetar 85 bilhões de dólares por mês no sistema financeiro. O Banco Central americano também decidiu manter a taxa de juros perto de zero. A arrecadação de impostos registra o melhor mês de setembro da história. Segundo a Secretaria da Receita Federal, entraram nos cofres do governo federal no mês passado quase 91 bilhões de reais, um aumento real de 0,92% frente a setembro do ano passado. No acumulado de janeiro a setembro, a arrecadação federal totalizou 862 bilhões e meio de reais, novo recorde para o período. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. No que interessa para a economia, o resultado da eleição para presidente ainda não saiu. A presidente Dilma Rousseff foi reeleita, claro, mas ninguém sabe ainda se a Dilma II terá as mesmas ideias a respeito da política econômica de Dilma I. Muito se fala que o mercado e os empresários esperam ansiosos uma definição na economia. Quem será o novo ministro da Fazenda? O que o governo vai fazer dos seus gastos? Como será o combate à inflação? No entanto, essas definições vão afetar a vida de todo mundo logo, logo. Um grande problema imediato é o que fazer das contas do governo, dos seus gastos e da sua receita. Nos anos do primeiro mandato de Dilma, o governo foi poupando cada vez menos. Este ano chegou a zero de poupança. Chegou em parte a zero porque a receita de impostos quase não está crescendo, como se soube hoje. Não cresce porque a economia não vai crescer quase nada este ano. Os problemas de o governo estar na pindaíba são vários. O primeiro é que gastar demais estimulou a inflação. O segundo é que se a receita não cresce, não há como manter o crescimento dos gastos sociais e menos ainda dos investimentos em obras. Claro que o governo pode fazer mais dívida, mas aí a situação piora ainda mais. O terceiro problema é que quanto menor a poupança do governo, maiores são os juros que os credores cobram do governo. Para começar a resolver esse rolo, o governo provavelmente vai ter de fazer uma combinação de corte de gasto com aumento de imposto. Pode aumentar o imposto da gasolina, a CID. Vai parar de bancar subsídios à energia elétrica. Assim, a conta de luz vai subir mais no ano que vem. O governo vai ter de dar uma reduzida no aumento dos gastos sociais também. Se não der uma mexida básica na administração da economia, deve continuar o mesmo mau humor que provocou a baixa dos investimentos nos últimos 3 anos. Sem mais investimento, vai ser difícil que empregos e salários voltem a crescer bem. Na verdade, o número de empregos nas grandes metrópoles está estável faz mais de um ano. Tudo isso vai ter de ser feito num ambiente econômico ruim, durante uma seca enorme que afeta a produção de água e eletricidade,
com mudanças na economia mundial que, no curto prazo, tornam a vida no Brasil mais difícil. 2015 vai ser mesmo um ano difícil, mas dá para superar se houver mudanças. Uma arrumação de casa que deveria começar ainda neste ano, antes da posse de Dilma II. Boa noite. 30 ONGs e institutos lançam iniciativa para combater a crise de água no estado. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. O Instituto Socioambiental lançou esta manhã a Aliança pela Água, fruto do projeto Água SP, iniciado em setembro deste ano, onde 280 especialistas equacionaram ações de curto e médio prazo para a maior crise de abastecimento de água da nossa história. E ir apresentando isso, levando isso para as instâncias que precisam receber, como, por exemplo, para a Assembleia Legislativa do Estado, para comitês de bacia, cobrando o governo federal, cobrando prefeituras e mesmo apresentando ações que as organizações podem fazer. É uma aliança da sociedade para tentar ajudar com essa crise da água. As imagens são desoladoras e as notícias oficiais não refletem a realidade. As informações que não são claras sobre racionamento de água, enfim, tem uma série de medidas que ainda não estão à altura do tamanho da crise que a gente está vivendo. Por trás desse trabalho estão 30 iniciativas e organizações, todos de cunho privado. É preciso entender que a agenda de superar a questão da água é uma agenda com razão de sociedade. Ter consciência de que essa agenda nós devemos guardar e cuidar da viabilização, aí as coisas vão dar certo. As frentes desse coletivo são tão variadas quanto criativas. Como, por exemplo, a simples pergunta: de onde vem a água que você bebe? O paulistano acha que a água vem da torneira, então essa ferramenta ela serve para trazer você um pouco mais perto do seu manancial. Quando você acessa o manancial, você vai ter algumas informações sobre ele, o nível dele nas últimas 24 horas. A construção de cisternas domiciliares é outra proposta. Uma forma de atenuar as enchentes e otimizar o fluxo das águas da chuva. Usar essa água de chuva para fins não potáveis, que pode chegar a 50% da demanda de uma casa. A produção de uma websérie também será feita. O objetivo dela é dar ferramenta para as pessoas levar essa discussão adiante e conseguir cobrar, sabe? Ter um diálogo que seja mais maduro e mais aprofundado. E a cidade de São Paulo, como sempre, sai na frente. A crise agora já não é mais aqui do nosso município, já é estadual e brasileira. Segundo o WWF, em Brasília já se cogita o uso das águas do Lago Paranoá, cuja função original é manter a umidade do ar da cidade. Mas existe sim uma luz no fim do túnel. A gente vê melhora de rios aqui em São Paulo. Isso é impressionante. Rios que há 10 anos atrás a gente via que estava completamente poluído, hoje a gente vê peixe. Então, há essa mudança muito lenta, e principalmente a conscientização, as pessoas se sentirem mais sensíveis ao tema, também tem acontecido. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A bola rola hoje pela Copa do Brasil. E começam hoje as semifinais. Celso Cardoso, muita emoção. São jogos de ida, Estela, que vão definir os finalistas do torneio que oferece ao campeão uma vaga na próxima Libertadores da América. Flamengo e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos são os confrontos. No último treino do time paulista, o técnico Anderson Moreira ensaiou um time ofensivo para a partida de logo mais às 10 da noite no estádio do Mineirão. O treino foi parcialmente fechado, mas Aranha, Edu Dracena, Arouca e Robinho, que foram poupados no jogo contra a Chapecoense, estão de volta. Lucas Lima e Alisson também devem jogar. O único desfalque vai ser o atacante Geovânio, que lesionou um músculo da coxa esquerda na semana passada. Ele será substituído por Rildo, que formará o ataque com Gabriel e Robinho. Anderson Moreira se mostrou confiante quanto à nova formação. Nós queremos buscar uma vitória. É claro que isso ajuda muito para poder encaminhar uma classificação. A gente não pode se contentar em simplesmente perder um jogo lá fazendo gol, porque a equipe do Cruzeiro é uma equipe que vai jogar aqui também para poder vencer. O Cruzeiro, além da força do elenco, o apoio da torcida, é um dos trunfos da equipe para a partida de hoje. O Mineirão em Belo Horizonte deve receber um grande público para a partida.
O líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, também quer a Copa do Brasil. O Cruzeiro fez nesta terça-feira o último treino antes da partida de logo mais às 10 da noite contra o Santos no Mineirão pela semifinal da Copa do Brasil. Marcelo Moreno, com dores na coxa, foi relacionado, mas é dúvida. Júlio Batista pode acabar ficando com a vaga no comando do ataque e o tempo afastado dos gramados por conta de uma lesão não deve ser problema caso seja titular. Eu vou ajudar não só ali dentro de campo, mas fazendo com que os jogadores se posicionem melhor, fazendo com que um incentivo ou uma chamada de atenção para que o time possa responder melhor. Acho que tudo isso é muito válido. Cruzeiro e Santos se enfrentaram apenas uma vez até agora na temporada e a Raposa se deu melhor. 3-0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Por isso o elenco cruzeirense sabe muito bem o desafio que vai encarar. Creio que eles também vêm para jogar. É uma equipe leve, com mobilidade, praticamente é quase igual à equipe do Cruzeiro. A formação é igual. Então vai ser um jogo muito aberto. E uma das armas que o Cruzeiro pretende usar para garantir a vaga na final da Copa do Brasil é o regulamento. Olha, o jogo da Copa do Brasil ele é diferente, né? Ele é diferente porque ele te penaliza quando você sofre gol dentro de casa e a gente tem que saber e tem que usar o regulamento a nosso favor. No outro confronto, Flamengo e Atlético Mineiro se encaram no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo também acontece às 10 da noite e, assim como no Mineirão, é esperada a casa cheia no Maracanã. Daqui a pouco, às 10 horas, no Maracanã, um novo capítulo da rivalidade entre esses dois clubes voltará a ser escrito, já que eles vão disputar a primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. É um clássico do futebol brasileiro, né? E clássico do futebol brasileiro você não quer perder de jeito nenhum. É um jogo bastante importante, sim. Os dois clubes estão com o discurso na ponta da língua sobre o que fazer dentro das 4 linhas para sair com a vaga na final. Não podemos errar diante do Flamengo, que é uma grande equipe, uma equipe de tradição, então vamos com tudo lá, bem postado, não dando espaço para a equipe do Flamengo jogar, porque vai ser um jogo difícil lá. Tenho certeza que vai ser um jogo difícil, a gente pode trazer um grande resultado de lá. O Flamengo está invicto há 10 anos em casa na Copa do Brasil. Já o Atlético Mineiro está acostumado a vencer jogos eliminatórios complicados desde quando ganhou a Libertadores do ano passado. Esses ingredientes devem fazer desse duelo mais uma partida eletrizante entre esses dois clubes. Celso, entre Cruzeiro e Santos, o Cruzeiro é mais time, né? Tem um ataque muito eficaz, mas qual que é o equilíbrio aí do Santos para conseguir a vitória? Estela, é o seguinte, num campeonato por pontos corridos, por exemplo, a regularidade, o melhor time acaba sendo premiado pela regularidade. Em torneios mata-mata, como a Copa do Brasil, a gente já teve Santo André campeão, Paulista campeão, Criciúma campeão, times menores. Então, esse poderio todo do Cruzeiro pode cair numa jornada ruim. Então, de repente, um contra-ataque muito bem armado pelo Santos, logo mais, no Mineirão, pode acabar com as pretensões do Cruzeiro. Na teoria, Cruzeiro e Atlético Mineiro são os favoritos nesses confrontos pela boa temporada que fazem. Mas na prática não dá para criar muitas ilusões. É Minas dando um bom exemplo no futebol. E depois do grande sucesso que foi a Copa do Mundo no Brasil, a Rússia tem o desafio de abrigar o Campeonato Mundial do Esporte mais popular do planeta. Mas o otimismo quanto ao sucesso do evento é grande. E o novo país sede escolheu uma nave espacial para apresentar ao mundo o símbolo da Copa de 2018. A Rússia vai sediar a próxima Copa do Mundo e escolheu uma nave especial. Vamos conferir. Depois da Copa do Mundo no Brasil, o novo palco do principal evento esportivo do planeta será a Rússia. Em 2018, o país de dimensões continentais será a sede da Copa do Mundo. Nós acabamos de fazer uma Copa do Mundo excepcional no Brasil. E na Rússia, em 2018, será melhor. Isso porque o futebol vai melhorar nesses 4 anos. Tenho certeza que faremos uma festa maravilhosa com todos os continentes. As seleções vão começar a se preparar agora para ficarem prontas quando chegarem à Rússia. Um evento realizado em Moscou, capital da Rússia, teve na apresentação do logo do próximo Mundial o ponto alto.
O emblema foi escolhido por um júri especial e divulgado com direito até a contagem regressiva por 3 astronautas da Estação Espacial Russa. Para não pairar qualquer dúvida onde eles estavam. Uma nave espacial. Boa noite. Para repetir mais uma vez. Muito obrigada, uma boa noite. Até amanhã. E é com você, Gabriel. Foguete não tripulado da NASA explode segundos após o lançamento. A explosão aconteceu 6 segundos depois do lançamento numa base da NASA no estado americano da Virgínia. Ainda não se conhece as causas do acidente, não há feridos. O foguete Antares, com a altura de um prédio de 14 andares, pertencia à empresa Optal Science, uma das 2 contratadas pela Agência Espacial Americana para levar suprimentos para a Estação Espacial Internacional. 2 missões anteriores tiveram sucesso. O foguete que explodiu levava mais de 2 toneladas de material científico, equipamentos e comida para os 6 astronautas que estão a bordo da Estação Espacial Internacional. Em comunicado, a NASA informou que ainda há suprimentos na estação e os 2 americanos, 3 russos e um alemão não ficarão sem comida ou outros itens essenciais. E a Rússia anunciou que lançou com sucesso hoje no Cazaquistão seu foguete de reabastecimento. Hackers conseguiram acessar uma rede de computadores da Casa Branca, a sede da presidência dos Estados Unidos. A invasão aconteceu nas últimas semanas, informaram membros do órgão ao jornal The Washington Post. A suspeita de que os cybercriminosos seguiram orientações do governo russo. Não foi divulgado que tenha sido realizado qualquer dano ou roubo de informação. O FBI, órgão de inteligência do governo norte-americano, e a NSA, agência de segurança, estão envolvidos na investigação. Acontece agora à noite a 36ª edição do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos no Teatro da PUC. Nesta edição, foram inscritas mais de 500 reportagens em 8 categorias. Desde 1978, o Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo destaca o trabalho de profissionais que promovem os direitos humanos, a democracia e a cidadania. Aqui ao meu lado está o Ivo Herzog, que é diretor do Instituto Vladimir Herzog, uma das entidades que organizam este evento. Boa noite, Ivo. Boa noite. Neste ano, são 2 homenageados, é isso? Teremos 2 homenageados, a Sandra Passarinho e o Rubens Paiva. Essa homenagem sempre é pela importância que essas pessoas têm na luta em relação à questão dos direitos humanos, pelo trabalho que fizeram, com a coragem, tudo isso. E esse ano, uma mulher, isso é muito bacana, e uma pessoa que está em pauta, o Rubens Paiva, que é um caso tão simbólico e que tão importante para todos. E a Comissão da Verdade desvendou algumas coisas com relação a ele, né? Acho que desvendou muita coisa, né? Eu acho que as pessoas perguntam se a Comissão da Verdade está trazendo fatos novos e talvez o caso Rubens Paiva seja um dos que está sendo descoberto mais coisas, né? Realmente está sendo provado que ele foi assassinado, está se desenhando todos os detalhes daquelas últimas horas da vida dele. Esse ano eles vão entregar o relatório da comissão. Acho que é um ano muito especial, que a gente nunca pode deixar de continuar nessa luta. Tem muita história ainda para ser contada. A importância do prêmio permanecer. Bom, esse é um prêmio que a gente preferia que não houvesse, né? A gente preferia que vocês, jornalistas, não precisassem fazer matérias sobre desrespeito dos direitos humanos, violências, coisas relacionadas às mulheres, crianças, moradia, educação, tortura, exageros da polícia. Infelizmente, passados mais de 30 anos da criação desse prêmio, esse tema cada vez tem tido mais pautas para serem cobertas. Então tem alguma coisa que a sociedade ainda precisa trabalhar muito. A seguir, a OMS relata diminuição de novos casos de ebola na Libéria. E a erupção de um vulcão no Havaí. A lava expelida ameaça os moradores da ilha. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. É grande a expectativa sobre os novos rumos para a garantia de segurança pública prometidos para esse governo de Dilma Rousseff.
E entrevisto o jurista Walter Maierovitch, que é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e colunista da revista Carta Capital. Obrigada por estar conosco. Eu quero começar exatamente com aquilo que foi promessa da candidata Dilma Rousseff, para um controle, para avanço da criminalidade e ampliar a responsabilidade do governo federal. Esse é o ponto de partida? Olha, ela precisa fazer uma revolução. Basta a gente olhar para 2 indicadores para ver da necessidade de mudança total. Primeiro, reincidência superior a 80%. Vale dizer, aquele que é sancionado volta e comete de novo crimes. Segundo ponto, e é visível, é o medo da população. É uma população que tem medo de exercitar o direito de ir, vir, ficar, permanecer. E aí é um ponto difícil e trágico. Por quê? Porque muitas vezes a população tem mais medo da polícia do que do bandido. Diante desses indicadores que precisam ser recolhidos, tem que se começar pelos órgãos de contraste à criminalidade. Por exemplo, a polícia. E aí voltamos, deve ser municipalizada, deve ser única, o seu instrumento de apuração da polícia chamada de judiciária, civil, o inquérito deve permanecer, um inquérito que não acaba, um inquérito que precisa ser repetido na fase processual. E muitas vezes as pessoas nem mais levam a notícia de um crime, quer dizer, não se apura. E se a gente sair do inquérito e rapidamente passar por um processo, a lentidão do judiciário, até onde tem aquela regra da justiça, por exemplo, criminal, de não deixar impunes os crimes e não punir os inocentes. Ela funciona? Não funciona? E o sistema penitenciário e a ressocialização e o problema do menor infrator, que diante de crimes violentíssimos, depois só pode ter sanção de internação por 3 anos, mas a cada 6 meses pode até mudar de regime. Bom, o senhor elencou aí um rol de variáveis que eu confesso que dá para ficar desanimada. É muita coisa para ser revista. É uma revolução realmente que o senhor nos descreve necessária para o avanço na garantia da segurança pública no país. Pergunta é se a presidente da República, o chefe do executivo do país, é quem detém o poder de decisão que possa dar a largada para essa revolução? Eu acredito que sim, mas veja, e aí é que está uma questão ainda mais preocupante. Qual seja, temos especialistas para fazer isso? Temos pessoas capazes para fazer isso? Basta a gente olhar para trás. Esse é o quadro. O senhor tem dúvida que tenhamos? Eu tenho muita dúvida. Com os doutos juristas que temos aí, com tantas loas que são tecidas a grandes nomes do direito, do Ministério Público. Sim, mas são outras questões também. Não são só as questões legislativas, as questões jurídicas, as questões de se criar uma nova... O ponto é, existe vontade, existem especialistas em outras áreas, nós vamos precisar de administradores, por exemplo, para os presídios, vamos precisar de uma reforma para ressocializar, de proteção para o egresso na área da criança. Será que nós temos um modelo já escolhido? Nós temos, por exemplo, uma presidente da República que vai entender o crime organizado, transnacional, entre fronteiras, entre estados. Será que ela vai entender que essa é uma questão nacional de preservação do Estado democrático de direito, uma vez que o crime organizado penetra até na política e influencia nas eleições? Será que ela tem essa noção de chamar para nível federal tudo isso? Mas mesmo que não tenha, ela tem um ministério para
exatamente decodificar tudo aquilo que ela possa não dominar. Sim, nós temos Aí, no caso, seria o da Justiça? Nós temos o Ministério da Justiça, você toca num ponto, e uma Advocacia Geral da União. Veja o que eles fizeram no caso Pisolato. Não fizeram prova da existência de outros presídios, não fizeram prova para a Itália, para a Corte de Bolonha, que eles poderiam ficar na papuda com segurança. Nada disso, erros atrás de erros. O advogado-geral da União foi o que deu parecer para o Lula dizendo que a Itália não tinha condições de garantir a vida de Battisti. E agora vem, e o Brasil com pedrinhas de outros sistemas teria? E nessa reforma, o que nós vamos fazer com o sistema penitenciário? Nós temos agentes penitenciários, nós não temos nem código penitenciário, nós temos polícia que faz isso, deixa entrar celular para pegar informação. Vai ter que ter um ponto de partida. Sim. Há que ter um ponto de partida. Qual Qual será esse ponto de partida para essa revisão profunda? Eu acho que é começar a trabalhar com os indicadores. Vamos pegar... polícia. Vamos pegar a polícia, vamos pegar a justiça e tudo isso às vezes bate no sistema penitenciário e o menor infrator. E começar por aí até para baixar os índices de reincidência e a população perder o medo e ter confiança nesses órgãos de contraste. Veja, por exemplo, o caso Lalau. Há quantos anos? E estamos com o Luiz Estevam recentemente preso depois de anos e ainda com vários recursos que ele pode trilhar e pode sair a qualquer momento da prisão. E veja a facilidade, vamos pensar em mensaleiros, como se sai de um regime para o outro com um cesto sem nenhuma coisa. Essa fraude no sentido de prisão, albergue domiciliar, a lei não diz isso, a lei diz em prisão de albergue, mas como não tem casa de albergado, se vai para o seu domicílio sem controle, sem fiscalização. Então, veja... Quer dizer, isso é desastroso, inclusive, para a questão da impunidade. Exatamente. Né? E que é estímulo ao crime. Sim. E se a gente não tiver essa revolução, nós vamos tentar, com fratura exposta, que é esse sistema, colocar esparadrapo e band-aid. Agora, numa questão emergencial, considerando o crescimento do número de roubos, muitos estados conseguiram reduzir o número de latrocínios. Entretanto, esse medo que o senhor mencionou agora, que as pessoas têm, é exatamente esse. Eu não vou sair de casa, eu não posso, tira a minha aliança, deixa em casa. Não vou de carro, eu vou de táxi, eu tenho medo. Não vamos à noite. É isso, né? Que as pessoas estão vivendo nas situações mais prosaicas. Tornar permanente aquela estratégia da época da Copa do Mundo, da união da conjunta, da Polícia Federal, das polícias estaduais. Sim, a sinergia. Isso funciona, isso de imediato, enquanto não se procede à grande revolução, pode ser uma saída para um pouco mais de tranquilidade? Sim, pode sim, mas há necessidade de se ter um órgão coordenador forte. A necessidade dos governadores que têm as suas polícias também se adequarem e deixar o populismo de lado. A necessidade de ações conjuntas, de sinergia, mas continua até, com relação ao problema da segurança pública, uma luta político-partidária. E não se vai, infelizmente, a lugar nenhum se continuar assim. Eu agradeço muito a sua entrevista e todos esses elementos que o senhor trouxe e agrega para a reflexão dessa busca tão necessária que devolva a tranquilidade ao cidadão brasileiro. Muito obrigada. Uma boa noite. Estela. Lava de vulcão ameaça os moradores da maior ilha do estado americano do Havaí. A lava do vulcão Kilauea está a menos de 100 metros das casas. Dezenas de residências e comércios estão ameaçados. Ainda não foi dada a ordem oficial de retirada, mas os moradores estão em alerta para sair a qualquer momento. A lava começou a ser lançada em junho e no último final de semana se aproximou das casas, mas avança escorrendo pelo solo com pouca velocidade e os moradores conseguem ouvir o movimento e sentir o cheiro do material, cuja temperatura é de mais de 1000 graus centígrados. A Organização Mundial da Saúde relata uma diminuição de novos casos de ebola na Libéria, um dos países mais atingidos pela doença.
A Organização Mundial da Saúde registrou queda nos enterros e estabilidade nos casos confirmados em laboratório na Libéria. Mas o otimismo vem com cautela, porque o ebola ainda não está sob controle. Os números atualizados revelam um total de 13.700 casos, metade deles na Libéria e a outra metade em Guiné e Serra Leoa. Mais de 5.000 pessoas já morreram. O secretário americano da Defesa, Chuck Hagel, decidiu colocar em quarentena durante 21 dias, como medida de precaução, todos os soldados que estiveram no oeste da África, participando da luta contra a epidemia de ebola. Atualmente, 1.000 soldados estão na Libéria e 100 no Senegal. Combatentes curdos do Iraque estão a caminho da Síria para ajudar a combater os terroristas do Estado Islâmico. Os combatentes curdos iraquianos atravessam a Turquia a caminho do Iraque. O destino é a cidade de Kobani, perto da fronteira com a Turquia, que está desde setembro sob ataque dos fundamentalistas do Estado Islâmico. Com a ajuda dos bombardeios da coalizão liderada pelos Estados Unidos, os curdos sírios conseguiram conter o avanço dos extremistas, mas a situação segue instável. Os curdos são um grupo étnico sem terra. Eles vivem espalhados entre Irã, Iraque, Síria e Turquia e lutam por autonomia. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Enterradas as vítimas do acidente entre ônibus e carreta no interior do estado. Alckmin vai pedir para Dilma recursos financeiros para combater a crise hídrica. Troca de farpas. Em vídeo, Aécio acusa o PT de infâmia. E Lula diz que Aécio falava o tempo inteiro que queria acabar com o PT. Procurador-Geral da República afirma que o caso Pisolato cria precedente perigoso. E um desfile de moda diferente, as modelos são pacientes que enfrentam o câncer. E a edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Tire suas dúvidas sobre AVC, acidente vascular cerebral, com o Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.